Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como estão vocês? Espero que estejam todos muito bem. Hoje iremos falar sobre direito constitucional para concursos públicos, dar continuidade à nossa série. O primeiro vídeo foi princípios fundamentais e eu vou dividir ele em duas partes. Já fiz a primeira parte, agora eu vou fazer a segunda parte. Mas antes, tá aí, ó, caminho concurso. Toda segunda-feira vai ter português para concurso. Toda quarta será quarta constitucional, com conteúdos sobre direito constitucional. E toda sexta eu vou trazer para vocês questões para concursos, questões resolvidas, explicando cada alternativa, por que está errada, por que está certo. Ok? Bom, vamos dar continuidade, né? Aqui está o site onde você pode encontrar a Constituição atualizada. Vou deixar também o link no descritivo do vídeo. E vamos lá, título 1 dos princípios fundamentais, parte 2, né? Vai do artigo 1º ao 4º da Constituição Federal de 88. Não se esqueçam de se inscrever, quem não for inscrito ainda, dar aquele like, aquele joinha, compartilhar, para que todos possam ter acesso ao conteúdo, ter acesso à informação. Como eu digo, direito constitucional não é só para quem quer fazer concurso, mas também ajuda na questão intelectual, né, do cidadão, o cidadão conhecer os seus direitos, saber como funciona o mundo jurídico, como que funciona a nossa Constituição. Então é bacana, esse vídeo é bom para todos. Tá? Sem mais enrolação, vamos começar a aula. Primeiro princípio aí, o primeiro instituto desses princípios fundamentais, os princípios fundamentais, é um princípio federativo, tá? E esse nome federativo ele aparece no nome do Estado, República Federativa do Brasil. Tá? O que é esse princípio? Ele mostra como o poder político é dividido no Brasil, como está dividido, né? Federativo é a forma de Estado adotado no Brasil. Tá? Então ele vai te falar como que está o poder político dividido no Brasil. Antigamente, o poder ficava centralizado, né? Era centralizado numa pessoa só, no imperador, né? Na época do Império. Com a República, esse poder foi descentralizado. Houve então uma descentralização política. E com isso foram criados 4 entes federativos, que são a União, os estados, o DF e o município. Esses entes federativos ele tem as suas autonomias, cada um tem a sua autonomia. Ou seja, ele tem o poder de criar lei, tem a sua autonomia. Autonomia, quando a gente diz autonomia, é criar lei, é se autogovernar, é autolegislar e se auto-organizar, organizar o seu setor administrativo. Então, com isso, o poder era centralizado, foi descentralizado. Tá? São entes federativos, como eu falei, que são pessoas jurídicas de direito público interno. Quando fala de direito público, por que são pessoas jurídicas de direito público? Por que ele tem essa personalidade? Significa dizer que você pode processar a União, pode processar o Estado, o DF, o município. Eles são pessoas jurídicas, têm personalidade jurídica. Tá bom? Já falou a soberania. O que é a soberania? Por que soberania? Primeira coisa, soberania é o poder. O Estado ele tem poder, ele tem soberania. E esse poder é dado através do povo, né? Através da democracia, que dá esse poder ao Estado. Tá? E é soberano porque ele pega, ele atende o direito coletivo, coloca o direito coletivo acima do interesse particular. Então, há um conjunto de regras, leis que tem que ser cumprida. Então, isso aí é soberania. Agora, quando a gente fala soberania, muitas pessoas acham que há uma certa, como posso dizer, hierarquia entre os entes federativos. A pessoa pensa que o presidente ele manda
mais do que o governador e o governador manda mais do que o município. Isso não é verdade. Já caiu questão de prova falando disso aí, que há uma hierarquia entre os entes federativos, e não há uma hierarquia entre os entes federativos. Nenhum dos entes federativos tem a soberania. Quem tem a soberania é a República Federativa do Brasil. Ela sim tem a soberania. E o que é a República Federativa do Brasil? É a junção da União, dos estados, do DF e dos municípios. Eles quatro juntos têm a soberania, tá? Mas aí tu faz a pergunta, né? Mas quem representa a soberania? Quem vai representar essa soberania, aí sim é a União. O chefe do executivo da União, ele representa essa soberania em suas relações exteriores. Quando ele viaja para o exterior, ele vai fazer algum tratado internacional. Então, ele representa a soberania da República Federativa do Brasil. Tá? Ele que representa a República Federativa do Brasil. Então, a junção dos quatro entes tem a soberania, forma a República Federativa do Brasil. O que há é um negócio chamado predominância do interesse. Predominância do interesse. O que é isso? A União, o seu interesse é geral. A União ela tem o poder geral, nacional, né? Pode também cair assim, nacional. Os estados é regional, região. Municípios são locais, entendeu? Uma administração local, tá? E o DF? Por que o DF é híbrido? Híbrido porque ora ele vai atuar como um estado, ora ele vai atuar como um município, entendeu? O que é o DF? O que é o Distrito Federal? O Distrito Federal é Brasília? O Distrito Federal é um estado? É um município? Não. O Distrito Federal simplesmente é o Distrito Federal. Não pode confundir. Distrito Federal não é Brasília. Brasília é a capital federal do Brasil. Não confunda, tá? Distrito Federal não é um estado, porque senão não seria Distrito Federal, seria estados. Tá vendo? Distrito Federal não é um município. Outra coisa, o Distrito Federal ele não pode, ele é proibido ter municípios. Ele não pode se dividir por municípios. O que acontece? O Distrito Federal tem as eleições, é eleito um governador. Este governador é eleito também uma Câmara Legislativa do Distrito Federal. Esse governador ele vai colocar pessoas de sua confiança como administradores nas cidades satélites que fica dentro do Distrito Federal. Ou seja, o Distrito Federal é proibido se dividir em municípios. O que tem lá são cidades satélites, regiões administrativas. Tá? Outra coisa também, não se deve confundir Distrito Federal com território. Tá? O que é o território? O território antigamente, no Brasil hoje não tem mais território. Antigamente tinha o Acre, Roraima, Amapá, Fernando de Noronha. O que era território? Tinha um povo e não foi decidido ainda o que ia ser feito naquele lugar, né? Até então, se ia ser um estado, se ia ser cidade. Enquanto não é decidido isso, né, por caráter temporário, o território é uma autarquia federal, tá? Ou seja, não é um ente federativo, não tem autonomia, é uma autarquia federal que é administrada pelo chefe da União, o chefe executivo da União, tá? Essa autarquia, e hoje não tem mais território, mas no âmbito judicial, quem toma conta dos territórios é o TJDF, o judiciário é o TJDF e o MPDFT. Mas não tem mais o território, mas existem muitos processos da época que era território, e quem está tomando conta disso aí ainda é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o MPDFT. Por isso que muitas das vezes a pessoa confunde, acha que território tem alguma ligação com o Distrito Federal. Não tem. O que tem é isso, que o TJDF toma conta da parte de judiciária. Tá bom? Agora vamos falar um pouco das características da forma de Estado. Como eu disse, o princípio federativo é a forma de Estado adotada no Brasil. E ele tem 3 características. A primeira delas é a centrífuga. Por que centrífuga? Antes era império, o poder era centralizado numa pessoa só, né?
O que aconteceu? Quando veio a República Federativa do Brasil, com isso houve uma descentralização desse poder, ou seja, o poder que estava de uma pessoa veio de dentro para fora, se espalhou, foi dividido esse poder, se descentralizou, que é o contrário de centrípeta, que é o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos da América, ou seja, cada estado tinha a sua soberania e eles abriram mão da soberania para entregar para a União. Então foi de fora para dentro. Outra característica que é similar à centrífuga é a desagregação, que é um poder político que se desagregou em vários poderes. Agora, uma que é muito importante e pouca gente sabe: tricotômica. O que é a tricotômica? Quando a gente fala tri, já pensa na tripartição dos poderes. Porque ser tri, né? 3 poderes. Não é. Lembra quando eu falei ali da predominância dos interesses? Aí falamos lá da União, do Estado, do DF e do município. A União, geral. Estado, regional. Município, local. E DF, híbrido. Ou seja, o que é o tricotômica? Essas três relações: geral, tá? Esses 3 níveis de poder: geral, regional e local, né? Geral, União; regional, Estado; local, os municípios. Entendeu? Então, é uma característica que poucos sabem, tá? Tentei trazer esse material, como eu já vi várias aulas e de vários professores diferentes, quando essa caminhada de estudando aí para concurso público, eu achei interessante trazer essa informação, tá? Poucos lugares que eu vi, para falar a verdade, só vi em um lugar falando sobre isso aí, tricotômica. Agora vamos falar da característica da federação. Falamos da característica da forma de Estado. Agora, quais são as características da federação? Primeira coisa, cláusula pétrea. O que significa dizer isso? Que a federação não pode ser abolida da Constituição, não pode acabar. Quando fala cláusula pétrea, não quer dizer que não pode ter uma modificação. A cláusula pétrea pode ser modificada, desde que não se descaracterize a sua natureza, tá? Então, é uma cláusula pétrea. Outro negócio muito legal é a proibição de secessão. Um nome bem difícil, estranho, né? O que é isso aí, né? Quando a República foi formada, lembra que eu falei que a República Federativa do Brasil é a União, o Estado, o DF e os municípios. A junção deles é que faz a República Federativa do Brasil. E essa junção torna a República Federativa do Brasil ter a soberania. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte: nenhum ente pode se separar da República Federativa do Brasil. Então é proibido isso, tá? Isso aí fere um princípio chamado princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo do Brasil. Então, se cair aí esse princípio, já sabe o que é. Não pode os entes se separarem, tá? Agora, se for puxar na história do Brasil, né, várias guerras querendo se separar, os farroupilhas, a região sul queria se separar do restante do Brasil. É isso aí, tá? É proibição de secessão. Vamos ao próximo tópico: princípio democrático, né? O que é o princípio democrático? Ele fala para nós que o poder vem do povo, tá? O princípio democrático está aqui, ó, no parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que fala assim, ó: todo o poder emana do povo. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, o que é o regime democrático? Tá? Definição dele: regime de governo adotado no Brasil. Tá? Quando ele fala regime é soberania popular mais a junção do Estado democrático mais o Estado de direito. Isso forma o nosso regime democrático, ok? O que é? Como é que é classificado? Ele é classificado como participativo ou semidireto. É a forma que esse regime democrático ele é praticado no Brasil, tá? Quando ele fala Estado democrático,
Nós falamos que o Brasil é um Estado democrático de direito, não é isso? Por que Estado democrático de direito? Estado democrático porque o povo participa, tá? E de direito porque o Estado tem que cumprir com a lei. O governante, o chefe do executivo, o legislativo, o judiciário, ele tem que fazer aquilo que está na lei, o que a lei determina, tá bom? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre o LIMP, né? E ali vocês vão entender o princípio da legalidade. Vai falar muito sobre isso também. Então é isso aí, é a junção do Estado democrático mais o Estado de direito, tá? Aí a gente falou da soberania, né? Lembra que soberania popular, né? Que faz parte do regime democrático. O que é essa soberania? Ela pode ser indireta ou direta. Quando eu falei aqui, ó, todo o poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos. É a forma indireta de exercer a soberania, né, de praticar a soberania. E a forma direta, diretamente, nós temos essa Constituição. Indireta, através dos políticos eleitos, o povo elege. E a direta temos 4 formas direta. Primeiro, plebiscitos. Segundo, referendo. Terceiro, iniciativa popular. E quarto, ação popular. Plebiscito e referendo são consultas que o governo faz à população. Qual a diferença entre um com o outro? O plebiscito é uma consulta feita antes de criar a lei. Tem um projeto, o governo quer colocar, e ele vai perguntar para a população, para o povo, para o cidadão, se eles aceitam. Já o referendo não. Essa lei já foi criada e eles vão perguntar depois se o povo quer ou não. Essa é a diferença. Os dois são consultas populares. Iniciativa popular. A iniciativa popular é iniciar um processo legislativo. Tá? Para se iniciar um processo legislativo, como por exemplo a ficha limpa, foi um processo legislativo. Para se iniciar esse processo legislativo, há 3 requisitos que tem que ser gravado, tem que estar na cabeça, porque cai e a banca vai querer te confundir, vai trocar um número, vai trocar alguma coisinha ali para te pegar. Primeiro requisito, 1% do eleitorado nacional. Segundo requisito, tem que estar dividido em 5 estados, esse eleitorado. E cada estado, que é o terceiro requisito, tem que ter 3/10 dos seus eleitores. Então são esses 3 requisitos para se fazer uma iniciativa popular. Tá? Então, iniciar um processo legislativo é iniciativa popular. E ação popular, o que é ação popular? É fiscalizar o poder público. É quando o cidadão vai fiscalizar o poder público. Tá? O cidadão é uma ferramenta que o cidadão tem, tá? Que a democracia lhe dá. E o que é fiscalizar o poder público? Que tipo de fiscalização é essa? Fiscalizar o patrimônio público, moralidade administrativa, patrimônio histórico, cultural, preservação do meio ambiente. Isso é uma ação popular que ele pode estar fazendo. Vamos falar agora do princípio republicano. O que é o princípio republicano? É a forma de governo adotada no Brasil. Esse é o conceito, tá? E tem algumas características. Antes, eu quero dizer o seguinte: tomar cuidado, porque segundo a Constituição Federal, esse princípio republicano, ele não é uma cláusula pétrea, mas o STF determinou que é. Então tem que tomar cuidado como que vai vir na sua prova, tá? Se falar nada, é Constituição Federal, então não é. Agora, se colocar que o STF determinou, então você coloca certinho lá, tá ok? Prestar atenção nisso aí, esse peguinho aí. Uma característica, coisa pública, já está no próprio nome, república. República significa coisa pública, ou seja, não é do governante, é do povo. Princípio republicano diz que tem que ser eleitos, governantes têm que ser eleitos. E que o poder é temporário, ou seja, por exemplo, o presidente só pode ficar 8 anos, só tem um, né? Os próprios governador também, né? E o poder legislativo também, é que eles podem ter várias eleições, né? Mas ele tem o seu poder temporário, é 4 anos e acabou. Aí se ele for reeleito, já não é uma coisa com o poder executivo, só pode uma reeleição.
e eles são responsáveis pelos seus atos. Foi como aconteceu com a presidenta Dilma, ela foi responsabilizada administrativamente, tá? E os governantes têm que tratar todos de forma igual, igualdade formal, todos são iguais perante a lei, tá ok? Vamos falar agora do princípio do presidencialismo. O que é o princípio do presidencialismo? Sistema de governo adotado no Brasil. Sistema de governo, esse é o conceito. Característica: o executivo é independente do legislativo. O que quer dizer? Porque o sistema presidencialista, o chefe do executivo, quem escolhe é o povo. No sistema parlamentarista, eles são eleitos, os parlamentares, e eles que vão escolher quem vai ser o chefe do executivo, né? É assim que acontece em alguns países, a Inglaterra, Canadá. Então, no Brasil é presidencialismo e não parlamentarismo, tá ok? Não confundir aí, que já vi questões falando disso aí também, tá? Não é parlamentarista, é presidencialista. E presidente, o executivo é nós que escolhemos o nosso presidente, tá? E o presidente, na sua figura, ele pode ser apresentado de três formas. Chefe do Estado. Quando que ele é um chefe do Estado? Nas suas relações internacionais, quando ele está fora do Brasil, quando ele vai fazer algum tratado, vai participar de alguma reunião, ele está ali representando o chefe do Estado, está como chefe do Estado, ok? Quando que ele é chefe do governo? Quando ele está no próprio Brasil, quando está aqui no país, né? Quando ele faz um decreto, quando ele está se relacionando dentro do seu governo, dentro do país, ok? E chefe da administração pública da União, ou seja, tomar cuidado, quando fala União, é o chefe do executivo da União, tá? Das autarquias federais, ou seja, ele vai fazer a administração. Para não confundir, por exemplo, achando que o presidente ele pode ser ele é o chefe de um funcionário público da prefeitura ou do estado, não. O chefe dele, de um funcionário público da prefeitura, é o prefeito. O funcionário público do estado é o governador, tá? Já o presidente o chefe, quando é a figura do presidente, é quando ele tem lá no executivo lá, ele tem os seus ministros, ele tem o pessoal que trabalha junto com os ministros. Quem é o chefe maior? É o presidente, ele que comanda tudo, tá? Uma coisa que tem que entender também, que a banca gosta de misturar esses conceitos. A banca vai te falar do princípio democrático, é um sistema de governo adotado no Brasil, e não é verdade. O sistema de governo adotado no Brasil é o presidencialismo. Então a gente tem que decorar o que é democrático, o que é presidencialismo, o que é o princípio da república, para não cair nessas confusões, entendeu? É decoreba mesmo. Até tenho aqui um mnemônico, vou ver se eu consigo deixar na descrição. E quem quiser também eu mando pelo Facebook, pode me pedir que eu mando, que é uma forma de decorar, tá? Ajuda. Então não vamos confundir, né, esses institutos, tá? O federativo, democrático, não confundir presidencialista, republicano, porque a banca vai te induzir ao erro. E como eu falei no outro vídeo, essa aqui é uma parte mais doutrinária, mais aprofundada, tem que ter um estudo mais cauteloso, ver, rever, fazer questões, né? A gente vai preparar, o canal vai preparar umas questões bacanas desse assunto, e é bom para treinar, vai ajudar a treinar, tá? Vocês vão entender bem. O último assunto que eu vou falar é a tripartição dos poderes, tá? Artigo 2º diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o judiciário, ok? Então vamos lá. O executivo, ele é independente do legislativo, que é independente do judiciário, e vice-versa, tá? E eles têm funções típicas e atípicas, que é bom entender, que também cai. Quais são as funções típicas do executivo? A sua função típica é uma só: administrar o Estado, né? O legislativo ele tem duas funções típicas:
A primeira, legislar, criar leis e fiscalizar o dinheiro público. Já o judiciário, a função dele é jurisdicional, ou seja, julgar, né? Só que, como eu disse, cada um também tem funções atípicas. Uma das funções atípicas do executivo é medida provisória, um decreto, né? Do legislativo é julgar um presidente, por exemplo. Do judiciário é aplicar um PAD, fazer essa parte administrativa da sua organização administrativa, né? Dos tribunais. E cada um tem então suas funções típicas e atípicas, tá? Esse é um princípio que é o princípio da separação dos poderes, tá? É importante dizer também que não há uma hierarquia entre os poderes, tá? Se a tua questão vier dizendo que tem uma hierarquia entre os poderes, isso não é verdade, tá? O que tem é um sistema de proteção, é um controle recíproco. Por que recíproco? Porque cada um controla a ação do outro, cada um está vigiando o outro, tá? Isso aí é o que a gente chama de check and balance, tá bom? E o que faz, o que é uma exceção do princípio da separação dos poderes é justamente isso aí, esse sistema de proteção. Então, se a gente perguntar que o seu check and balance é uma exceção dos princípios da separação dos poderes, aí tá certo, tá? É uma forma que a Constituição nos dá de que um controle o outro, porque se você deixar o poder na mão de um só, ele tem a tendência de ser arbitrário, ele tem a tendência de abusar. Então um vigia o outro, um controla o outro. Um exemplo muito bom que nós tivemos no Brasil há pouco tempo atrás foi no impeachment da presidenta Dilma, que era a chefe do executivo da União, que estava sendo julgada pelo legislativo. Só que quem estava na presidência, né, quem estava ali administrando esse julgamento, era o chefe do judiciário, se não me engano, Lewandowski, que estava na época. Então é um vendo a ação do outro. O legislativo estava julgando, que não é uma função típica do legislativo, é de criar lei, né, julgando o executivo ali. Separei uma questãozinha de prova pra gente. Fácil, essa é fácil. Tá? Deixar bem light aí pra gente não ficar assustado. Essa prova aí caiu na FCC, técnico judiciário TRT 6ª Região, Tribunal Geral do Trabalho, né? Um ótimo cargo. Região administrativa, um cargo administrativo. Foi em 2018. À luz do que dispõe a Constituição Federal quanto aos seus princípios fundamentais, pausa o vídeo, tenta resolver, depois volta comigo, ok? Pausou? Respondeu certo? Não? Sim? Tomara que sim, né? Vamos lá, vamos entender essa aí. A primeira alternativa, letra A. Todo poder emana de Deus? Opa! A Constituição não fala isso. A Constituição fala que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos pelo povo. Sim, nós temos a Constituição, mas não é todo. Então tá errada a questão A aí. A alternativa A tá errado. São poderes da União independentes e harmônicos entre si? Opa, sim. O legislativo, o executivo, o judiciário e o moderador. Não falei desse moderador. Tá vendo o peguinho aí, ó? O candidato vai lá empolgado. Opa, é aqui mesmo. Tá errado. C. Constituem, dentre outros objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Quem viu o vídeo anterior dos princípios fundamentais, o vídeo 1, sabe que está errada essa questão, né? Os valores sociais do trabalho não é o objetivo fundamental, e sim um fundamento, certo? Então a C está errada. Já é também dá para confundir aí. Tem aquele mnemônico que eu passei para vocês também para decorar. Vamos à letra D. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Perfeito. Parágrafo único do artigo 4º nas relações internacionais do Brasil. Perfeito, é a questão correta. Letra D. Vamos ver aí o que está errado na letra E.
A República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos a cooperação entre povos para o progresso da humanidade. Realmente, o Brasil ele contribui para essa cooperação, mas não é um fundamento, isso é relações internacionais, é como o Brasil se relaciona internacionalmente. Então, por isso que está errado. É isso aí. Agradeço a todos pela companhia, espero ter ajudado. Deixe o seu like aí, que é importante. Se inscreva se não for inscrito no canal. Divulga, compartilhe, ajuda a gente aí a crescer, tá? Quanto mais gente, mais visualizações, quanto mais compartilhamento, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, tá? Trazendo conteúdo bacana mesmo, não só para quem quer concurso, quem quer prestar um concurso, mas para quem também quer aprender, quer aumentar o seu intelecto, né? Então é isso aí, galera. Agradeço a vocês aí pela companhia e até a próxima aí, bons estudos.